no preenchimento do Canvas, fizemos a etapa 1, com algumas correções, então ficou bem melhor agora, e daqui para frente a gente vai entender um pouquinho dos outros blocos, da etapa 2 do preenchimento do Canvas, o qual vocês vão dar continuidade para poder preencher, entregar e apresentar na próxima aula. Hora de partir para questões racionais e práticas. A primeira delas é retratada no bloco Recursos Principais. Trata-se de todos os recursos que são necessários para que você possa entregar ao cliente sua proposta de valor. Resumindo, é tudo o que você precisa fazer para o negócio funcionar. Aqui, você deverá listar 4 diferentes tipos de recursos. Recursos físicos, como máquinas, móveis, equipamentos e local. Recursos intelectuais, que são os conhecimentos e habilidades que você e seus colaboradores precisam ter para desenvolver a proposta de valor. Recursos humanos, ou seja, a equipe que você precisa ter para executar as atividades. E recursos financeiros. Ok. Todos conseguiram escutar aí o áudio da gravação do vídeo? Sim. Beleza. Então tá. Então vocês viram que o próximo passo agora, né, para a gente completar o Canvas, né, começa aí por esse bloco número 6, né, que é o recursos principais. Então ali você pode citar recursos físicos, ou seja, o que isso significa? A gente vai ver mais detalhes daqui a pouco. Mas o que eu preciso material, tá, para poder construir esse projeto. Quando eu digo material, não estou falando só material lá de estrutura. Quando eu digo material, recursos materiais, eu estou me referindo também a máquinas que eu vou precisar ter para desenvolver, né, esse produto. Então é um exemplo. Recursos intelectuais, os conhecimentos também, né, que ela acabou de falar ali também, os conhecimentos que eu vou precisar ter, lembra daquela questão de equipe multidisciplinar que a gente falou aí nas aulas passadas, né? O que eu vou precisar de conhecimento aí da minha equipe para poder desenvolver? Quais os recursos intelectuais que eu preciso? Preciso de alguém que saiba desenho? Preciso de alguém que saiba medida? Preciso de alguém que saiba, sei lá, solda? Estou dando exemplo só para depois vocês terem aí como conversar e preencher. Recursos humanos também entra aí, podemos colocar junto, né? Recursos humanos, recursos intelectuais, né? Pessoas, né? Quais as pessoas que vocês vão realmente precisar para conseguir focar no desenvolvimento dessa ideia. E recursos financeiros. Você vai precisar comprar alguma coisa, você vai precisar adquirir alguma coisa para isso. Tá? Então, a gente vai falar mais agora aqui nessa parte. Então, o 6º bloco, que é os recursos principais, trata especificamente do que é preciso para fazer o negócio funcionar, para atender o cliente, ou seja, para realizar a atividade-chave do negócio. Cuidado para não confundir canais com recursos. Então, muito bem, vamos lá. Pense nos seguintes questionamentos. Quais são os recursos-chave que será necessário adquirir? Quem serão nossos principais parceiros? Aqui falando até da parte de habilidades, né? Equipe. Quais serão nossos principais fornecedores? O que eu vou precisar realmente de material, o que eu vou precisar comprar, adquirir? Como será a distribuição de atividades que os parceiros irão realizar? Então, respondendo esses questionamentos, vocês vão conseguir montar o tópico, ou melhor, o bloco 6 aí, por tópicos ou de maneira descritiva, tá? Pensando, claro, na elaboração. Agora vocês estão mais focados no quê? No desenvolver o projeto, desenvolver o carrinho. Então, sei que aí a maioria pensou no carrinho lá, acoplado com bancada, beleza. Agora vamos pensar no que eu preciso para desenvolver ele. Basicamente é isso que o bloco 6 precisa, né, para ser preenchido. Como que eu vou desenvolver ele? Através do quê? Ferramentas, recursos, mão de obra, máquinas, materiais em geral. É isso que eu vou precisar pensar agora. Ok? Veja alguns exemplos dos recursos principais. Intelectuais, pessoas capacitadas. Físicos, máquinas, equipamentos, móveis. Tecnológicos, softwares. Lembra? Dá um exemplo, né? Lembra que eu falei questão de desenho aí?
é um exemplo de software, né? Você pode utilizar aí como recurso um software, determinado software X, Y, Z ali, sei lá, o tipo de software para contribuir ali no desenvolvimento do desenho, do projeto, por exemplo, né? Na estrutura que você vai desenhar, enfim. Financeiros, investidor anjo, empréstimos, capital próprio, o que você precisa aí ter de gasto ali, neste primeiro momento, para adquirir um determinado recurso. Tá? Eu acho que neste caso, o material que a gente vai precisar executar, ou melhor, vai precisar para realizar, para executar o projeto, entra neste caso. Tá? Materiais que você vai precisar adquirir para criar a bancada. Vai precisar de materiais elétricos, vai precisar de materiais, sei lá, plásticos ali, enfim, madeira, vai precisar desse tipo de material. Então, é ideal pensar nisso também para poder colocar nessa parte de recursos. Ok? Então, é basicamente aqui, pessoal, acho que para ficar mais claro, eu quero que basicamente vocês coloquem aqui o que vocês vão usar de material e máquina para desenvolver. Recursos ali, né, em relação à criação de um protótipo, por exemplo. Imagine isso. Cara, o que a gente vai precisar para construir esse carrinho? Eu vou precisar de estrutura metálica, vou precisar de... A bancada, se eu for fazer uma bancada de madeira, então eu vou precisar, obviamente, de madeira, que vai ser utilizado para a bancada. Eu vou precisar ali, não sei, vai ter uma luz ali na bancada, vai ter uma parte, um sistema de iluminação, então vou precisar de sistemas elétricos ali, né, para poder desenvolver essa iluminação na bancada. E aí a galera vai pensando, a equipe vai pensando e começando a listar o que são os principais recursos ali. Ok? E, Thiago, Oi. no caso que eu fiz aqui, o meu vai ser uma acoplação, sabe? Vai ser uma transpaleteira. Não sei se você já viu aqueles carrinhos que eles carregam Coca-Cola lá no centro de Curitiba, que eles vêm puxando com Já. elétrica. Então, vai ser daquele tipo. Então, eu coloco só o que eu vou colocar a mais, né? Isso mesmo. Você pode estar, na verdade, fazendo uma melhoria, né? Você tem um Isso, carrinho, você vai melhorar ele para adaptar ele para a tua ideia ali. Você pode colocar só o adicional mesmo. beleza. Beleza? Então, mais um vídeo aqui para a gente poder entender agora. O sétimo bloco a ser preenchido é o de atividades principais, que constitui todas as ações mais importantes e necessárias para o funcionamento do seu negócio, desde as relacionadas diretamente com a produção ou prestação de serviço, até as tarefas administrativas. Para definir tanto as atividades principais quanto os recursos principais, não esqueça de levar em consideração todas as definições anteriores em relação à proposta de valor, canais, relacionamento com clientes e fontes de receita. Beleza, é muito importante isso aí, né? Você não desviar conforme você vai avançando e preenchendo os blocos, não desviar daqueles blocos iniciais, né? Porque senão fica algo ali que você olha ali e fala, cara, mas a tua ideia não tem nada a ver com esse recurso que você está precisando aqui. O teu produto não tem nada a ver com essa atividade que você está colocando aqui. Então, por isso que tem que tomar cuidado, sempre estar revendo, lendo ali o que você preencheu nos blocos anteriores para poder, então, pensar naquela atividade, naquele recurso que você está querendo descrever. Então, vamos ver mais algumas situações aqui. Então, o bloco 7 são relacionados às atividades principais, né? Atividades chaves que eu vou precisar realizar. Então, são as atividades mais centrais do negócio. Aquelas que irão fazer com que a empresa tenha boa eficiência e a eficácia para atender a proposta de valor, onde as demais atividades terão como centro as atividades chaves. Muito bem. Pense nos seguintes questionamentos. Como deverá ser o relacionamento com o cliente? Quais são as atividades necessárias para atendê-lo? Quais os canais de distribuição necessários? Quais serão as fontes de receita? Então, tudo isso deve ser pensado, revisto pelos blocos anteriores, para poder colocar as atividades que você vai precisar desenvolver,
na elaboração e, claro, né, no alcance dessa ideia, desse projeto, no objetivo principal desse projeto. Tá? O que eu vou precisar de atividade? E lembrando que atividade e recurso, ela acaba sendo uma ligada à outra. Então, basicamente, o que você tiver de recursos, vai ter que, claro, lembrar das atividades. Né? Então, conforme eu colocar lá, exemplo, falei lá do software, né? Então, coloquei como recurso lá aquisição de um software, ou só coloca lá o software que você vai trabalhar. Então, qual seria a atividade, né? Também, se você tem um software ali, qual seria a atividade? Desenvolver, através do software, os desenhos ali, esquemáticos, os desenhos ali, enfim, que você vai precisar elaborar na construção da ideia, na construção do produto. Tá? Então, você tem que ter essa relação aí do recurso com a atividade e também com os outros blocos, como eu falei, para não ficar um negócio ali sem coesão, né? Fica incoerente, na verdade. Você fala de uma coisa que lá no começo não tem nada a ver com a tua proposta de valor. Alguns exemplos de atividade-chave. Aqueles, né, dão exemplos gerais, mas a gente, quando começa a ter já uma proposta de valor, ou seja, você já tem um projeto, então aí você já vai trazer para o teu projeto, né? Então aqui são exemplos, mas não que se encaixe na ideia que vocês estão desenvolvendo, tá? Atendimento ao cliente, venda de mercadoria, entrega de mercadoria, cobrança dos clientes, produção de um produto, enfim. Então, o de vocês talvez se encaixa mais na questão de produção, tá? Por quê? Porque se eu tenho a ideia e eu tenho um recurso para trabalhar com essa ideia, para desenvolver essa ideia, eu preciso das atividades. Então, em cima dos recursos, você vai desenvolver as atividades principais aí para a construção da tua ideia. Ok? Então tome cuidado, só para não se perder no meio do caminho ali. Colocar lá que você vai usar, vai ter que usar lá uma atividade de instalação do sistema elétrico da luminária. Opa, mas peraí. Lá na tua proposta de valor, você não citou que teu carrinho ia ter um valor ali de trazer, né, uma claridade, já teria na bancada teria uma luminária para facilitar o trabalho do mecânico, do eletricista ali. Você não citou isso que tinha como valor. Né? Então, você vai ter que acabar acrescentando lá também, né, a ideia, ou melhor, na proposta de valor, você tem que colocar lá se você está falando que, ou melhor, dando a entender que vai ter algo ali, uma atividade relacionada à instalação de uma lâmpada naquele carrinho, então você vai ter que colocar na tua proposta de valor lá esse benefício também. Senão fica algo ali, pô, você está falando uma coisa, mas lá não tem nada referente a isso. Então, tem que tomar esse cuidado para não tirar o foco do teu projeto. Ok? Vamos adiante aqui. Com todos esses blocos já preenchidos, você possivelmente irá se perguntar: como é que eu vou dar conta de tudo isso? A boa notícia é que o Canvas prevê um bloco para auxiliá-lo com isso: as parcerias principais. Nele, você irá listar fornecedores e parceiros que podem apoiá-lo no funcionamento do negócio. Boa. Importantíssimo isso. Vocês vão ter que pensar em quem pode ser aí um possível parceiro para o teu projeto. Quem pode contribuir, que empresas, enfim, que ramos aí de atividade pode contribuir para ser uma parceria legal para a tua ideia. Tá? Então, aí está dizendo, né? Trata-se especificamente das parcerias principais, aquelas que irá nos ajudar a obter os recursos-chave necessários, suprir as atividades-chave para atender a proposta de valor para os clientes. Ótimo. Pense nos seguintes questionamentos. Quais os recursos-chave que serão necessários adquirir de terceiros? O que eu vou precisar de um terceiro para contribuir com o meu projeto? Ou eu vou construir tudo do zero? Dificilmente. Né? Eu vou precisar ter ali coisas que vou depender de outro fornecedor. Então, eu vou acabar sendo um cliente também. Então, quem são esses parceiros que vão fornecer para você esses recursos? Quais serão os nossos principais parceiros? Quais serão os principais fornecedores? Quais serão as atividades chaves
que os parceiros realizarão. Tá aí. Então, inclusive até para baratear o projeto, a ideia, o produto, os parceiros são fundamentais. Tá? Então, vocês podem pensar em o que podem ter aí de parceria que pode baratear o projeto de vocês, né? E com isso, né, reduz custo. No final ali vai reduzir o custo para você, para o teu projeto, favorecendo inclusive a venda, né? Favorecendo o preço que vai chegar no cliente. Ok? Então é importante também aí pensar em parcerias para a ideia. Alguns exemplos: empresas de motoboy, correios, plataforma online, fornecedores de matéria-prima, fornecedores de embalagem. Então o caso de vocês talvez entre aqui a parte de fornecedores de matéria-prima, né? Pensando no desenvolvimento de um projeto, no desenvolvimento do carrinho, você tem que pensar na matéria-prima. De modo geral, claro, né? Então, quem que pode estar contribuindo sendo um parceiro para você aí em termos de matéria-prima? Tá? Um exemplo aí para que vocês possam pensar depois e pesquisar. Por fim, é hora de ir ao último bloco, a estrutura de custos. Nele, você irá identificar todos os custos envolvidos na operação do negócio, para que a proposta de valor possa ser entregue aos seus clientes. Fechando com a parte de custo. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Dependendo da tua parceria, você reduz o custo. Você reduzindo o custo, você tem condições de dar um valor, né? Apresentar um valor final para o cliente. Ou seja, quando você for definir quanto você vai... O valor agora, neste caso, a gente está falando em dinheiro mesmo, em preço. Quando você for definir o preço do teu produto, que é a última parte, na verdade, ali, depois do custo, né? Você vai definir o preço. Então, dependendo de uma parceria boa que você tem, você reduz o custo. E aí, automaticamente, você pode dar aí um preço um pouquinho menor aí para o teu produto. Né? Você vai poder baratear o teu produto, fazendo assim, né, com que o cliente consiga, ou até mesmo compre uma ou mais unidades daquele teu produto, por exemplo. Porque se for muito caro, ele já não vai querer adquirir um produto que você está oferecendo ou numa quantidade maior. Ele vai ficar limitado pelo preço, tá? E já quando você tem uma redução de custo, você pode acabar contribuindo com a receita, ok? Então a parte de custo, por isso que eu falei, tem que ser por último, para que você analise, vê as possibilidades de reduzir custo e aí consegue lá na frente mostrar uma proposta melhor para o cliente em relação a preço agora. Ok? Então vamos lá. Deixa eu só ler essa parte aqui, né? Visa levantar todos os recursos necessários para o funcionamento da empresa, desde a escolha do segmento de cliente, proposta de valor, relacionamento com o cliente, de toda a cadeia de fornecedores e parceiros para o devido funcionamento do seu negócio. Tudo bem. Pense nos questionamentos. Quais são os custos mais importantes do seu modelo de negócio? Quais são os recursos chaves de maior impacto? Lembra que eu falei do recurso lá, né? Quando você vai adquirir um recurso, obviamente você vai ter gasto. Então, o que você pode baratear no recurso para poder lá na frente reduzir o custo também? Quais são as atividades de maior custo? Também entra aí, ó. Então, esses últimos blocos, né? Eles acabam um dependendo muito do outro. Claro que todo Canvas um depende do outro, mas nesse caso aqui é o que vai determinar o preço final do teu produto. Então, por isso que é importante, né, você lembrar na questão ali de parcerias, na questão de redução de custos, você lembrar aí também dos recursos e atividades que vai ser necessário. Consequentemente, você pode aí ter uma redução de custo e baratear o teu produto. Ok? Então é a última etapa aí do preenchimento do Canvas. O bloco 9 refere-se a custo. Lembre-se disso, né? Tente sempre pensar em atividades e recursos que dê aí que sejam mais baratos, que sejam possíveis, né, de realizar com preço mais baixo. Exemplos de estrutura de custo: impostos a pagar, investimento em marketing, salários dos sócios, salários dos funcionários,
compra de matéria-prima, que neste caso entra aí mais para o projeto de vocês, né? Acredito que tem mais a ver. Se a gente está pensando em criar, em desenvolver, entra mais a parte de matéria-prima. Aluguel e energia elétrica. Então, aí entra vários exemplos para que vocês possam depois pensar e ver qual que pode estar mais encaixado aí na proposta de vocês. Tranquilo, pessoal? Então, nós temos aí o último bloco, e através desse último bloco, vocês agora vão, através não só desse último bloco, né? Através desses últimos blocos aí, vocês vão pensar no preenchimento completo do Canvas. Então, na próxima aula, nós vamos fazer a mesma coisa. Vocês vão me mandar aí um pouco antes, tá? O Canvas completo agora. Me mandam lá no e-mail completo o Canvas. E na próxima aula a gente vai compartilhar ele aqui, igual eu fiz, e rever ele totalmente, tá? Desde o início até o final a gente vai rever para saber ali o que a gente pode estar alterando, o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode retirar, para deixar ele no final tudo completo e finalizar essa parte aí do preenchimento de Canvas.